Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, espero que você esteja bem. Você está no canal Educação Cristã, Pais e Filhos. Eu quero hoje então trazer a segunda parte do vídeo sobre formação de caráter. E eu já indico, se você não assistiu o primeiro, que você retorne ao primeiro para depois assistir esse, ok? Também diria para todos os papais e mamães trazerem os seus filhos para assistirem junto esse vídeo. Se você é vovó, vovô, indique para os seus filhos, indique para os seus netos, porque o assunto realmente tem muita importância nos dias de hoje. E eu quero falar a respeito de uma influência que está sobre as crianças através do sistema educacional. Enfim, nós vamos desenvolver o assunto logo mais. Primeiro eu quero falar para vocês que o próprio Senhor Jesus Cristo disse que os filhos deste mundo, na sua geração, são mais prudentes do que os filhos da luz. Isso acontece porque os filhos da luz, eles demoram um pouco mais para tomar uma atitude em prol do reino de Deus, e os filhos deste mundo, eles têm uma determinação, uma coragem, uma disposição para fazer as coisas que são ruins, que são muito superiores à que nós temos, ok? Eles estão aí trabalhando, eles estão aí despejando sementes ruins sobre a vida das nossas crianças. Então, amados, eu quero dizer para vocês algo que está num livro. O autor deste livro é C.S. Lewis e o livro se chama Abolição do Homem, este aqui. Meu intuito com esse vídeo não é fazer com que você compre o livro, nem que você leia, ou enfim, a não ser que você queira, ok? Eu quero apenas trazer para vocês a realidade do que esse autor fala. E o interessante é que quando esse autor escreveu, quando ele na verdade editou o livro, foi em 1943, tá bem? Então tudo que vai ser falado aqui, naquela época era uma semente e que hoje então gerou uma árvore bem grande. E eu quero que você mesmo possa identificar, tá certo? Ele então vai contar a respeito de um livro que ele vai chamar de livro verde. Esse nome é um nome fictício, mas o livro existe na realidade, tá certo? E ele vai chamar os autores de Gaius e Titius, que também são nomes fictícios, apenas para não prejudicar os autores, para não prejudicar a venda do livro, ele fez dessa maneira, tá certo? Mas ele apresenta a seguinte situação sob análise. Ele conta que no livro verde, os autores estão analisando um outro caso, um outro livro, né, uma outra história, onde Coleridge está numa cachoeira e existem lá dois turistas. O primeiro turista, olhando para a cachoeira, diz que aquilo é sublime. O segundo diz que ela é bonita. Muito bem. E aí, Gaius e Titius, eles vão trazer uma narrativa dizendo que aquilo que foi dito não foi dito sobre a cachoeira, mas que foi dito baseado no sentimento que aquilo está trazendo para eles. O livro vai falar sobre a questão do que uma leitura como essa vai incutir no inconsciente da criança. A criança que está ali apenas fazendo uma tarefa escolar, crendo que está fazendo uma tarefa escolar, não sabe que tem ali algo ideológico por trás, ético, político, enfim. E essa criança vai crescer, vai muitas vezes esquecer que um dia fez essa leitura, mas 10 anos depois, ainda o livro diz que ele vai ser condicionado a tomar uma posição por causa desta leitura. Aqui nós podemos entender o quanto essa subjetividade semeada
no coraçãozinho das crianças, ela pode ter um resultado no futuro, um resultado muito negativo. Aristóteles vai dizer que a família é a célula da sociedade. Então, meus irmãos, quando se ataca a criança, é possível moldar a sociedade do futuro. Isso, inclusive, C.S. Lewis traz no livro, ele traz essa explicação. Como essas pessoas fazem propositadamente, moldando a mente das crianças para moldar uma sociedade que eles próprios desejam. Então, toda essa história de inovação, de progressismo e muitas outras coisas está vindo para as nossas crianças de uma maneira assim, como se fosse uma onda gigante, né? Algo assim avassalador. E na cabecinha deles, o que acontece? São destruídos valores como, por exemplo, a autoridade, né? A autoridade dos pais, a autoridade de superiores, casamento. Outra coisa também, a religião é destruída. Uma coisa que é muito perceptível dentro da conversa dos progressistas, dentro dessa pauta deles, é a questão do sexo livre. Então entra junto aí a valorização dos métodos contraceptivos e são degradados valores de justiça, de humanidade. Então, por exemplo, no livro que está sendo analisado pelo Lewis, diz lá que chamar um homem de covarde não significa nada, fala a respeito de um apelo de uma mãe para que o filho seja corajoso, como se fosse uma coisa desprezível, e muitas outras coisas. Então, amados, vejam como tudo isso degrada a sociedade. Por exemplo, se um cidadão, lá ainda quando criança, é incutido na mente dele que o sexo é livre, onde isso vai resultar? Isso vai trazer um resultado para a família, obviamente, né? Pode ser que ele chegue a se casar, mas como é livre, não existe a necessidade de respeitar a sua esposa. Então ele vai daqui a algum tempo acabar se separando, vai trazer problemas para os filhos gerados por esse casamento. Enfim, se nós formos estudar, por exemplo, as estatísticas, a gente consegue entender o quanto isso é prejudicial para a sociedade. As crianças que mais têm problemas, que mais têm déficit de atenção, que mais têm problemas com drogas, são filhos de pais separados. Então, queridos, nós precisamos entender e nós precisamos agir na formação das nossas crianças, porque muitas dessas crianças que são submetidas a esse tipo de doutrinação, eles em casa não têm um intercessor, em casa não tem alguém que os ensine a ler a Bíblia, não tem alguém que discipule os seus filhos, né, fazendo com que eles sejam discípulos de Cristo. Então, amados, a nossa necessidade de agir é urgente. Nós precisamos ensinar os nossos filhos para que eles tenham revestimento. Quando ouvir determinadas coisas, eles entenderem, opa, isso daí não é para mim. Seja pela literatura, seja pela explicação de um professor, enfim, nós precisamos agir. Porque não podemos deixar as nossas crianças, que são tão preciosas, simplesmente serem doutrinadas pelos filhos do mundo e achar que tá tudo bem, que tá tudo normal, que tá tudo caminhando como deveria ser. Quem pensa dessa maneira ainda não abriu os seus olhos para saber o que está acontecendo no mundo. Percebam como essas coisas são contrárias ao Evangelho de Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo nos disse que as pessoas lá fora iriam nos reconhecer por causa do amor, por ver o amor de Cristo nas nossas vidas, pelas vidas deles. E
esses progressistas, eles dizem que é necessário cortar a emoção das crianças. Eles dizem isso como se a emoção fosse um parasita. E eles falam também a respeito de uma guerra que acontece dentro de nós, do que é certo, o que é errado. Porém, eles consideram que deve ser desaprovado aquilo que é bom e aprovado aquilo que é ruim. Eles falam que o que as pessoas recebem, por exemplo, o que é uma herança tradicional, por exemplo, eu recebi do meu pai o ensinamento de que eu devo respeitar as pessoas, respeitar os mais velhos. Eles chamam isso de tabu. Então, queridos, os valores, os princípios que nós recebemos, eles consideram que sejam tabus e que deveriam ser quebrados. Outra questão muito abordada por eles é a questão do impulso, que o impulso precisa ser satisfeito em todo momento. Então veja que os progressistas, eles dão a libertinagem para as pessoas para que elas façam apenas aquilo que elas querem e rejeitem aquilo que elas não querem. Esse é o objetivo deles. O que é que todo adolescente, todo jovem tem? Eles têm em mente que eles precisam ter uma liberdade, né? E essa pauta progressista nada mais é do que oferecer para eles aquilo que eles não têm. Porém, nós precisamos ensinar para os nossos filhos que tudo o que é passado para eles é que para ter um resultado final bom lá na frente. Se nós ensinamos, por exemplo, uma vida monogâmica, né, se nós ensinamos os princípios do casamento, por exemplo, é para que eles tenham lá na frente uma boa vida, e isso vai acabar resultando numa melhor sociedade, como disse Aristóteles. Eu quero ler para vocês ainda um trechinho do livro do Lewis, que diz assim: mas os projetistas de homens destes novos tempos estarão armados com poderes de um Estado onicompetente e uma irresistível tecnologia científica. Obteremos finalmente uma raça de manipuladores que poderão verdadeiramente esculpir toda a posteridade a seu bel prazer. Então, amados, tudo aquilo que tem acontecido não foi algo inocente, foi algo projetado, foi algo feito em cima de uma excelente estratégia, né? Contou com várias pontas ali e foi determinado para o nosso tempo. Queridos, você pode fazer a diferença instruindo seus filhos em casa. Não importa se o seu filho já é grandinho, se ele é pequeno, se ainda é um bebezinho, você precisa tomar a posição de um discipulador. D.L. Moody, um evangelista, lá em 1860, ele começou a trabalhar com crianças e ele percebeu a necessidade de trabalhar com elas, de levar Cristo para elas. Ele não era um professor, ele sequer era formado, tinha pouco estudo, mas ele percebeu a urgente necessidade de levar Cristo para as crianças, para que elas não estivessem suscetíveis às trevas. Ele trabalhava e por semana ele dedicava 1 hora às crianças, mas o Espírito Santo começou a falar no coração dele e ele percebeu que as crianças passavam muito mais tempo debaixo das ordens de Satanás, levando uma vida, recebendo sementes de Satanás, do que as próprias sementes de Cristo, que ele mesmo semeava. Então, o que ele fez? Ele decidiu, então, sair do trabalho e dedicar a vida a elas. Então, queridos, D.L. Moody é um exemplo para nós de como nós precisamos olhar para as nossas crianças, olhar para as necessidades delas e ensinar os nossos filhos, né? Ensinar eles pontos fundamentais, valores fundamentais, para que quando eles ouvirem algo, seja na escola, seja pelos livros, enfim, de diversas maneiras, que eles possam identificar e lutar contra aquilo e dizer: olha, isso não é para mim, essa semente não veio de Deus.
uma coisa muito importante que eu acabei esquecendo de falar é que esses valores subjetivos que estão sendo plantadinhos aí no coração das nossas crianças, eles colocam em xeque a verdade, por exemplo. Porque hoje as pessoas não dizem de forma alienada, né? Ah, a verdade ela é relativa. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade. Foi semente do que está escrito ali no livro. O próprio Deus, ele é tido como uma figura totalmente abstrata, totalmente relativa, subjetivizada, porque as pessoas deixam de entender que Jesus Cristo é a verdade, o caminho e a vida, por exemplo, que ele é Deus que veio nessa terra, que passou pela cruz e tudo mais, para, se ele quiser adorar uma pedra, é o Deus dele, entende? Então, cada um tem o seu Deus, cada um tem a sua verdade. E quando você vai falar sobre Jesus Cristo, as pessoas dizem: não, não quero saber de religião, eu já faço as minhas orações em casa. Entende? Então, meus amados, tudo isso que está sendo feito para tirar, destruir aquilo que o Evangelho trouxe. Tá bem? Então, eu espero que tenha ficado muito claro essa ideia que eu quis trazer para vocês. E trabalhem pelos seus filhos. Orem, peçam discernimento a Deus de como fazer e instruam seus filhos, ok? Deus abençoe a sua vida, fique na paz do Senhor Jesus Cristo.